Olá, graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre a vida de cada um de vocês. Hoje vou estar lendo uma passagem que está aqui em Abacuque, capítulo 2, do versículo 2 em diante, que diz assim: a resposta do Senhor. Então o Senhor me respondeu: escreva claramente a visão em tábuas, para que se leia facilmente, pois a visão aguarda um tempo designado e fala do fim, e não falhará. Ainda que demore, espere-a, porque ela certamente virá e não se atrasará. Escreva. O ímpio está envaidecido. Seus desejos não são bons, mas o justo viverá por sua fidelidade. De fato, a riqueza é ilusória, e o ímpio é arrogante e não descansa. Ele é voraz como a sepultura e como a morte. Nunca se satisfaz. Apanha para si todas as nações e ajunta para si todos os povos. Todos esses povos um dia rirão dele com canções de zombaria e dirão: ai daquele que amontoa bens roubados e enriquece mediante extorsão. Até quando isso continuará assim? Não se levantarão de repente os seus credores? Não se despertarão os que o fazem tremer? Agora você se torna vítima deles, porque você saqueou muitas nações, todos os povos que restaram os saquearão, pois você derramou muito sangue e cometeu violência contra terras, as cidades e seus habitantes. Ai daquele que obtém lucros injustos para a sua casa, para pôr seu ninho no alto e escapar das garras do mal. Você tramou a ruína de muitos povos, envergonhando a sua própria casa e pecando contra a sua própria vida, pois as pedras clamarão da parede e as vigas responderão do madeiramento contra você. Ai daquele que edifica uma cidade com sangue e a estabelece com crime. Acaso não vem do Senhor dos Exércitos que o trabalho do povo seja só para satisfazer o fogo? E que as nações se afadiguem em vão? Mas a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas encherão o mar. Como as águas enchem o mar. Ai daquele que dá bebida ao seu próximo misturado com o seu furor, até que ele fique bêbado para lhe contemplar a nudez. Beba bastante vergonha em vez de glória. Sim, beba você também e exponha-se. A taça da mão direita do Senhor é dada a você. Muita vergonha cobrirá sua glória. A violência que você cometeu contra o Líbano o alcançará e você ficará apavorado com a matança que você fez de animais, pois você derramou muito sangue e cometeu violência contra a terra, cidades e seus habitantes. De que vale uma imagem feita por um escultor? Ou um ídolo de metal que ensina mentiras? Pois aquele que o faz confia em sua própria criação, fazendo ídolos incapazes de falar. Ai daquele que diz à madeira, desperte, ou à pedra sem vida, acorde. Poderá o ídolo dar orientação? Está coberto de ouro e prata, mas não respira. O Senhor, porém, está em seu santo templo. Diante dele fique em silêncio toda a terra. Até aqui, essa passagem é uma resposta de Deus para Abacuque. Abacuque ele pergunta a Deus: teus olhos são tão puros que não suportam ver o mal, não podes tolerar a maldade. Então por que toleras os perversos? Por que ficas calado enquanto os ímpios devoram os que são mais justos que eles? Isso aqui é uma pergunta de Abacuque, né? Perguntando a Deus no versículo 13 e no versículo 13, né? E aí tem mais aqui questionamento dele, né? Ele queixa ao Senhor por que acontece tantas coisas ruins. E Deus dá aquela resposta que eu acabei de ler para vocês aqui. Ele fala, né, que ai daquele que ele fala, escreva o ímpio está envaidecido,
seus desejos não são bons, mas o justo viverá por sua fidelidade. Ou seja, as pessoas justas, elas vivem pela fidelidade dela. Ele fala que isso é o Senhor dando resposta, né? Então nós temos que esperar no Senhor, porque a justiça de Deus, ela não falha, ela sempre, talvez ele tarda, mas ele nunca falha. Se você tiver fé e esperança e ser fiel, pode ter certeza que Deus ele vai agir a seu favor. Mas não se corrompa, a gente não deve se corromper por nada nesse mundo, por nada. Por nada, porque Deus ele é melhor, ele é muito maior, ele é muito mais poderoso e ele nos manda esperar com paciência, com fé, que ele fala: o justo viverá por sua fidelidade. Mas o justo viverá por sua fidelidade. De fato, a riqueza é ilusória e o ímpio é arrogante e não descansa. Ele é voraz como a sepultura e como a morte, como a morte nunca se satisfaz. A pessoa que de fato as riquezas é ilusória. Muitas pessoas que buscam nas riquezas, né? Muitas das vezes obtêm lucros desonestos, essas coisas. E o Abacuque ele ficou se questionando por que disso, por que tudo dá certo para as pessoas ímpias, dava certo, e para o justo, para as pessoas que buscam a Deus, muitas das vezes nem sempre é assim. Então Deus deu essas respostas para ele, né? Essas respostas que eu li aqui. Ai daquele que edifica uma cidade com sangue, ou seja, uma pessoa que mata, né? Levanta ali o seu castelo ali, uma hora que ele vai desmoronar tudo. Também tem aqui também, ai daquele que dá bebida ao seu próximo misturado com o seu furor, ou seja, até que ele fique bêbado para lhe contemplar a nudez. Tá vendo? Uma pessoa que faz mal para o outro, beba bastante vergonha em vez de glória. Sim, beba, você também exponha-se a taça da mão direita do Senhor e é dada a você. Muita vergonha cobrirá a sua glória. Ou seja, uma pessoa que faz mal para o outro, uma hora ou outra a casa vai cair e ela vai se decepcionar, porque Deus ele não dorme, ele não dormita. O Senhor ele está no seu santo trono, ele está no trono dele, mas ele vê tudo que acontece. E uma pessoa ímpia, uma pessoa má, que faz o que é mal para uma pessoa que não quer fazer mal para ela, uma pessoa que está vivendo numa boa, tranquilo, pode ter certeza que Deus ele vai fazer justiça. A pessoa que faz mal para uma pessoa achando que não vai ter retorno, pode ter certeza que a lei do retorno ela vai vir. Deus ele faz questão de falar, e está escrito que uma hora ou outra as coisas vão acontecer e a pessoa ela vai se decepcionar com aquilo que ela fez, de errado, de mal. Também tem aqui também, de que vale uma imagem feita por um escultor ou um ídolo de metal que ensina mentiras? Pois aquele que o faz confia em sua própria criação, fazendo ídolos incapazes de falar. Ai daquele que diz à madeira, desperta, ou à pedra sem vida, acorde. Poderá o ídolo dar orientação? Está coberto de ouro e prata, mas não respira. Ou seja, o ídolo. Quem dá atenção a ídolo, quem faz o ídolo, ai daquele que faz ídolos tá falando aqui, né? De que vale uma imagem feita por um escultor? Ou seja, ai daquele, né, que faz uma imagem feita por escultor, fazendo muitas pessoas tropeçarem e cair nos enganos de ídolos, de imagem. Isso também é algo que Deus ele está vendo, ele está olhando isso tudo. Pessoas que fazem maldade com os outros, Deus ele olha isso tudo. Isso é uma maldade que muita gente cai nela. Muitas pessoas caem nos enganos das imagens de escultura feita por mãos humanas. Deus ele fala aqui, de que vale isso? De que vale isso? Se Deus mandar um terremoto, aquilo quebra tudo, cai no chão, aquilo não tem poder nenhum. Mas o Senhor que está no céu, ele sim tem poder, esse sim tem poder. E ele fala, tem uma passagem que fala que se o Senhor soprar no lugar que tem um ídolo assim, aquilo cai assim, ó. Já vi lá, deixa eu ver em qual passagem. A passagem que diz que quando os filhos de Eli perdeu, né, que foram para a guerra achando que iam vencer a batalha, né? Eles faziam muitas atrocidades no templo. Eles tinham relações com mulheres lá. Eles faziam coisas erradas com as ofertas que as pessoas que iam lá oferecer no templo.
eles faziam coisas erradas com isso também. E o nome deles era Ofni e Finéias, os filhos de Eli. Esses filhos de Eli, eles andavam tão errado, que houve uma altura que os filisteus atacaram Israel e eles eram pessoas sacerdotes, né? Junto com o pai deles, ele era como se fossem sacerdotes. O pai dele era o grande sacerdote e eles também trabalhavam junto com o pai deles como sacerdotes também. Ofni e Finéias. Esses dois filhos de Eli, eles faziam tanta coisa errada, mas tanta coisa errada, que um dia os filisteus atacaram Israel e o exército de Israel estava perdendo. Então eles foram com a Arca da Aliança para ver se conseguiam vencer. Porque eles acharam que com a Arca da Aliança eles iam vencer essa guerra, essa batalha. E eles perderam, é tanto que eles morreram. Por quê? Porque eles faziam muitas coisas erradas. E eu quero dizer que... E agora eu falo agora sobre a questão do ídolo. Ídolos, e aqui, está falando aqui, né? Em 1 Samuel capítulo 5 fala: depois que os filisteus tomaram a arca de Deus, eles a levaram de Ebenezer para Asdote e a colocaram dentro do templo de Dagon, ao lado de sua estátua, ou seja, a estátua de Dagon. Quando o povo de Asdote se levantou na madrugada do dia seguinte, lá estava Dagon caído com o rosto em terra diante da arca do Senhor. Eles levantaram Dagon e colocaram de volta em seu lugar. Mas na manhã seguinte, quando se levantaram de madrugada, lá estava Dagon caído com o rosto em terra diante da arca do Senhor. Sua cabeça e mãos tinham sido quebradas e estavam sobre a soleira, só o seu corpo ficou no lugar. Por isso até hoje o sacerdote de Dagon e todos os que entram em seu templo em Asdote não pisam na soleira. Ou seja, uma imagem, ela não tem poder nenhum. O que tem poder é Deus que está no céu. Se Deus mandar um sopro, cai tudo, quebra tudo. Se Deus mandar um terremoto, cai no chão e quebra. Porque está aqui escrito, quando eles levaram a Arca da Aliança e colocaram ela diante do Deus deles, o poder de Deus, o poder da Arca da Aliança o poder da Arca da Aliança naquela altura foi muito maior. Deus ele atuava na Arca da Aliança, ele tinha o poder dele atuava na Arca da Aliança, né? Então, com a Arca da Aliança, então hoje em dia não, hoje em dia já é Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, mas naquela altura era a Arca da Aliança, no Antigo Testamento, né? Então, o poder de Deus é muito maior do que uma imagem. É o que eu quero refletir com isso, é isso, que nós devemos confiar no Senhor. A palavra de Deus fala lá, né, que nós devemos confiar em Deus e não confiarmos em ídolos, porque ídolos não tem poder nenhum. Se Deus mandar um terremoto, cai tudo e quebra. E cadê o poder? Não tem. Eles não falam, eles não respiram, eles não ouvem, entendeu? Não andam. Então não tem poder. Deus ele não atua nisso. Ele atua no poder invisível dele, que ele é invisível. Deus ele é invisível. Nós não podemos ver Deus agora assim a olho nu, assim não podemos. Mas Deus ele está no seu trono e ele vê nós e ele está do nosso lado. Ele é poderoso. Então é isso. O que eu quero dizer é isso, tá bem? Que Deus abençoe vocês poderosamente. Um forte abraço, graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo. É o que eu desejo a todos.